Senhores, boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Webinar 2 sobre inovação aberta, marco legal das startups e compras públicas de inovação, uma ação do Parque Tecnológico de Itaipu com o apoio do Connected Smart Cities e Mobility. Eu sou Cláudia Sayuri Takassi de Souza, analista de negócios do Parque Tecnológico de Itaipu e serei responsável por conduzir esse webinar. O evento está disponível publicamente, porém, a interação é apenas para os inscritos. Então, se você ainda não se inscreveu, você precisa se inscrever para receber o acesso. Para quem está acompanhando ao vivo, use o aplicativo virtual do Slido para fazer suas perguntas e interagir. O Slido está aparecendo do lado direito da sua tela de transmissão e os palestrantes poderão responder as perguntas na medida do possível durante o evento, ok? O Smart Vitrine é um edital contínuo em ciclos, voltado para testes de tecnologias em cidades inteligentes, e fechamos o primeiro ciclo desse edital agora em agosto. No entanto, para quem perdeu a oportunidade de se inscrever, já está aberto o segundo ciclo, que vai encerrar em dezembro. Esse edital pode ser acessado na íntegra através do site nessa tela de transmissão aqui abaixo. O Smart Vitrine é um mecanismo que dá oportunidade para as empresas e startups demonstrarem, validarem e certificarem suas tecnologias em um ambiente de teste real, o sandbox do programa Vila Inteligente, que é o primeiro bairro público inteligente do Brasil, que vocês terão a oportunidade de conhecer assistindo um pequeno vídeo que transmitiremos agora. Que tal testar suas tecnologias em um ambiente real, com pessoas e situações reais? O Smart Vitrine selecionará empresas com soluções voltadas a cidades inteligentes para testar suas tecnologias no maior espaço de testes do país. Vila A Inteligente, o maior sandbox do Brasil, é a peça-chave do Hub Iguaçu, uma plataforma de negócios que promove um ambiente de interação, unindo tomadores de decisão, demandantes e ofertantes de tecnologias, influenciadores e a sociedade. Participe, cadastre-se, conheça o edital e faça parte do primeiro bairro público inteligente do Brasil. O objetivo do Smart Vitrine é apresentar e certificar soluções tecnológicas em Smart Cities que proporcionem melhoria de qualidade de vida da população, aproximando os setores privado e público e focando na divulgação, comercialização e absorção das tecnologias pelo mercado. Um espaço de debate sobre a temática, contando com eventos, treinamentos, workshops, capacitações, consultorias e ações de divulgação. As tecnologias que serão apresentadas nas propostas devem ser enquadradas em um dos seguintes eixos temáticos: meio ambiente, tecnologia e inovação, segurança, economia, finanças ou empreendedorismo, governança, urbanismo, saúde, educação, energia, habitação, esporte, cultura e ou recreação, telecomunicações, mobilidade e acessibilidade, agricultura, saneamento ou turismo. Vejam que são muitas temáticas e a gente quis incluir tudo que a gente pode imaginar que vai melhorar a vida do cidadão, né, que tem tudo a ver com a parte de cidades inteligentes. E após a instalação dessas tecnologias, serão organizadas caravanas de visitas técnicas para apresentar as tecnologias a gestores públicos e a empresas. Então, vocês querendo visitar, podem mandar um e-mail para pti@pti.org.br e solicitando uma visita técnica ao Vila Inteligente e ao Ambiente Living Lab aqui no PTI, e a gente vai receber vocês com o maior prazer. A intenção é preparar todo esse ambiente para se tornar um grande hub de inovação em cidades inteligentes para o Brasil, com ações como o edital do Hangar, que fomenta o empreendedorismo, né, desde a fase de ideação e captação de demandas reais de mercado, através de ações de inovação aberta junto a empresas âncoras e entidades do setor público. Estruturação de um fundo de investimentos para startups, estruturação de novos ambientes de inovação em Foz do Iguaçu e região, e parcerias estratégicas com a Sanepar, com a Huawei, o Inmetro e ExoHub, além do apoio usual da nossa mantenedora Itaipu Binacional, a BDI,
Copel, Sebrae e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que são grandes parceiros na idealização dessa iniciativa. O Parque Tecnológico de Itaipu tem a ambição de se conectar mais intensamente com o setor privado e setor público, sobretudo com os municípios, para apoio nas especificações técnicas das soluções, aplicação dos instrumentos do marco legal das startups, novos ambientes sandbox e desenvolvendo a economia nacional como um todo. O primeiro passo é atrair cada vez mais empresas para essa região, buscando consolidar Foz do Iguaçu como um polo de tecnologias inteligentes para o Brasil. Estamos em busca de resultados tangíveis para atingir nossa missão de gerar riqueza e bem-estar para a sociedade, por meio da inovação e gerando negócios. Lembrando que o evento está disponível publicamente, porém, a interação e perguntas vão ser apenas para os inscritos, ok? Então, vocês podem fazer a inscrição ou esperar que o link fique disponível no chat após aí as apresentações. Agora, para iniciarmos o nosso webinar, convido o senhor Marcos Pinto, diretor de empreendedorismo inovador do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, para a sua apresentação. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço aí ao convite do Parque Tecnológico Iguaçu para falar sobre esses temas que são muito importantes. A gente teve uma participação aqui no MCTI muito forte no processo de construção e de acompanhamento da tramitação do Marco Legal de Startups. E só que o nosso trabalho não acaba nisso. A gente agora com a lei na rua, a gente está fazendo um esforço muito grande, conversando com todos os atores aí do ecossistema, para ver como que a gente pode contribuir para que a lei realmente não fique só no papel e que tenha resultados práticos. Então, esse tipo de debate é muito importante para a gente e vou até ser breve aqui na minha fala, porque o mais importante é ouvir as dúvidas de vocês e tentar esclarecer os pontos e descobrir aí onde que o calo está apertando na ponta para a gente trabalhar aqui em Brasília para garantir que o Marco Legal de Startups ele traga os resultados que a gente espera dele. E um deles é exatamente promover a inovação aberta, especialmente nesse contexto de soluções inovadoras para o governo. Tá? Então, rebobinando um pouco aí, como eu disse, eu vou ser breve, porque eu acho que o mais importante é ouvir as dúvidas de vocês. A inovação, ela é uma coisa que, mais do que nunca, ela tem que ser incorporada no dia a dia dos governos, tá? Em todas as esferas, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais. Por quê? Porque inovação resulta em bem-estar para a população. Né? A gente tem, obviamente, com a inovação, ela traz ganhos de produtividade, que são óbvios, e o fato de eu estar fazendo, né, participando aqui de um webinar é um exemplo de como que agora na pandemia a inovação foi o que permitiu que o mundo não parasse, né? E criou um novo paradigma que vai permanecer. Eu adoraria ter ido para Foz do Iguaçu, mas né, a gente tem que admitir que é muito mais produtivo a gente fazer o evento nesse formato, pelo menos é muito mais eficiente do ponto de vista de tempo. Então, e quando a gente olha o que aconteceu na pandemia, né, um outro exemplo monstruoso de como a inovação foi o que salvou a gente, foi todo esse processo de desenvolvimento das vacinas, né? Que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje em vários aspectos, tanto no aspecto de inovação aberta, como no aspecto de compra de inovação pelo governo, porque o desenvolvimento de vacinas tem a ver com tudo isso, né? Então, já partindo e falando um pouco, primeiramente aí de inovação aberta, né? O que a inovação aberta traz de tão importante, de relevante em relação ao que era feito no passado? Quando a gente pensa historicamente aí, até talvez, sei lá, os anos 70, 80, a gente sabe que a inovação muitas vezes ela partia de grandes centros de pesquisa, né? Sejam eles centros de pesquisa governamentais, né? Ou de grandes empresas privadas. Então a gente sabe, pensando nos Estados Unidos aí, que a Bell tinha um centro de pesquisa gigantesco, né? A Xerox tinha centro de pesquisas muito grande, a IBM. Em governos, a gente pensa em exemplos aqui no Brasil, né, de como
a inovação teve um impacto tão grande no agronegócio, por exemplo, graças, né, a centros de pesquisa governamentais no primeiro momento, como foi o caso da Embrapa, do próprio Iapara aí no Paraná. Então, esse modelo de inovação, ele trouxe muitos resultados para a gente, mas talvez até um pouco com o surgimento da internet, que pode ter sido um embrião aí desse processo de inovação aberta, começou-se a ter uma mudança de paradigma em que sentido? No sentido que, né, você consegue inovar mais rápido e você consegue inovar mais se você inova com a contribuição de diversos atores, se você distribui, né, as tarefas num processo de inovação. Então, a inovação aberta nada mais, nada menos do que é isso, é uma inovação que é feita num desenvolvimento compartilhado, que está muito alinhado com várias outras tendências quando a gente pensa no mundo das últimas décadas. Primeiro, como eu falei, a internet, ela tanto facilita a inovação aberta, porque ela facilita a interação entre os atores, como ela foi um gigantesco processo de inovação aberta, quando a gente pensa, né, na maneira que a internet foi desenvolvida originalmente, com todos os protocolos abertos, né, que qualquer instituição podia lá sugerir um novo protocolo, que a maioria dos softwares originalmente que foram desenvolvidos para a internet eram softwares open source, de código aberto, ou seja, que qualquer pessoa pode ir lá, né, baixar o código-fonte do software e dar contribuições para ele. Isso é um exemplo extremo, né? Toda a cultura open source é uma cultura de inovação aberta, né? Além disso, a gente teve a globalização, né? Significa que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação não estão mais concentrados nos grandes países. Ela pode acontecer em qualquer lugar. E se ela pode acontecer em qualquer lugar, nesses países menores, provavelmente você não vai ter esses grandes centros de pesquisa, e sim você vai ter, enfim, pesquisadores independentes ou grupos menores. Então, a maneira mais eficiente desses grupos trabalharem, de fato, é por meio da inovação aberta, né? E, além disso, a inovação aberta ela permite a especialização. Então, eu posso ter, e aí o exemplo da vacina é um exemplo muito interessante, porque você teve lá um grupo, né, que rapidamente sequenciou o DNA do vírus, que passa para um outro grupo, que é o grupo que tem a expertise no desenvolvimento da vacina, que também, enfim, usa fontes, né, de vários outros grupos, e em toda essa construção coletiva, chega muito mais rápido no resultado se fosse um laboratório tendo que fazer um desenvolvimento verticalizado do começo ao fim. Então, claramente a inovação aberta, ela permite, né, a gente inovar mais rápido e de uma maneira muito mais eficiente sob certos aspectos. E tem tudo a ver com o governo. Por quê? Porque o governo, né, a inovação aberta, a gente pode dizer que ela lubrifica as engrenagens da tripla hélice. Por quê? Porque ela permite que cada um dos atores da tripla hélice foque no que ele consegue fazer melhor. Então, a academia consegue, né, focar na pesquisa e desenvolvimento. O governo ele pode entrar apontando os desafios, né, de política pública, os desafios de melhoria do bem-estar da população, e vacina foi claramente um exemplo desses, né? E o setor empresarial, ele tem o que os outros dois não têm, que é a capacidade de execução. Então, em um modelo de inovação aberta, eu consigo unir esses três grandes atores do ecossistema de uma maneira muito mais eficiente, né, do que se eu simplesmente tivesse que fazer uma interação do governo, por exemplo, contratar apenas uma empresa para desenvolver um determinado produto, uma determinada solução de ponta a ponta. Então, a gente entende que a inovação aberta pode sim ser uma ferramenta muito importante para a gente estimular a inovação dentro dos governos. E o que tudo isso tem a ver com o marco legal de startups? Bom, primeiro, é óbvio que os startups são um dos principais atores no conceito de inovação aberta. Primeiro, pelo ponto que eu já falei da questão da especialização. Então, eu posso ter uma startup que tem um objeto muito específico, mas que esse objeto muito específico colabora num contexto de inovação aberta com todo um projeto mais amplo.
Então, hoje é muito comum que as grandes empresas elas procurem startups para resolver questões específicas delas, sejam de manufatura ou, enfim, de aperfeiçoamento de algum tipo de solução e assim por diante, né? Exatamente porque essas empresas elas podem substituir com mais agilidade a pesquisa e desenvolvimento interna. E no caso dos governos, então, nem se fala, porque normalmente um governo, né, ainda mais se for um governo do município, ele não tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, ele não tem uma equipe de inovação. Então, é perfeito que ele consiga contratar isso, né, por meio de startups. E aí a gente entra, obviamente, na questão do Marco Legal de Startups, né, que é a Lei Complementar 182, foi sancionada agora em junho deste ano. E o Marco Legal, posso falar genericamente aqui, ele tem uma série de medidas, algumas medidas que são mais do interesse das próprias startups especificamente, e algumas medidas que são do interesse do setor público, que obviamente tem a ver com startups também. Do ponto de vista mais genérico, então a gente tem coisas como, né, dar mais segurança jurídica para o investidor anjo, né, que é um elemento importante, permitir também que as empresas, principalmente concessionárias aí de energia e de petróleo, que têm obrigações de pesquisa, possam usar esses recursos que são significativos aí em fundos de participação em startups, né, ou fundos patrimoniais. Também se desburocratiza aí os procedimentos para sociedades anônimas, porque a sociedade anônima é um modelo jurídico que faz todo sentido para startups, mas era muito pesado do ponto de vista burocrático, então a lei cria uma série aí de exceções ou de isenções que facilitam que o regime de sociedade anônima seja usado para startups, né? E aí, dois pontos que têm a ver mais com essa questão governamental, que são dar segurança jurídica para programas de sandbox regulatório. Então, como foi mostrado na apresentação, o PTI ele já tem um programa de sandbox na Vila A inteligente, mas agora a gente está dando muito mais respaldo legal para esse tipo de programa rodar. E o que esse tipo de programa permite? Ele permite que você teste novas tecnologias, suspendendo a aplicação de determinados regulamentos. Para quê? Para você observar como que essa tecnologia vai se comportar, e aí, depois desse período de experimentação, você tem condições de escrever um regulamento definitivo. Então, é uma situação de ganha-ganha, porque você dá liberdade para as empresas experimentarem, mas você também dá um espaço para os governos observarem na prática, né, como que a nova tecnologia se desenvolve e escreverem uma regulação mais robusta. O que é melhor do que tentar escrever alguma coisa sem entender, às vezes, com muita clareza, como é que a tecnologia vai se desenvolver. Então, a gente entende que é um mecanismo que é útil do ponto de vista da experimentação para ambas as partes. E, obviamente, um instrumento que tem tudo a ver com a questão governamental e com a aplicação da inovação aberta dentro do governo é o mecanismo de compra pública de inovação, né, que permite lá que você possa contratar uma solução experimental e depois, uma vez contratada essa solução, se você entender que a solução deu certo, você pode fazer um novo contrato para adquirir o produto ou serviço definitivamente. É importante ressaltar que, embora esse instrumento esteja no Marco Legal de Startups, ele não é restrito somente para startups, mas fica a critério da prefeitura ou do estado que lançar o edital, definir se ele vai ser só para startups ou se ele vai ser aberto a empresas de todo tipo, né? E esse instrumento, a gente entende que é uma maneira muito mais desburocratizada da gente comprar inovação para o Estado, né? Obviamente, os limites de valor são relativamente baixos, né? É R$1.600.000 para solução experimental e depois até 5 vezes esse valor, caso ela seja comprovadamente, né, adequada para contratar o produto ou serviço definitivamente. Mas a gente entende que essa solução de compra de inovação ela pode ser muito útil, né, para vários desafios que tanto municípios como estados ou como a própria União está enfrentando. Então, a gente, inclusive, né, no Ministério, tem todo o interesse em acompanhar esses projetos, tanto de sandbox como de compra de inovação,
e a gente já se coloca aqui à disposição para ajudar, né, uma vez que a gente ajudou a escrever a lei, a contribuir aí com o debate. A gente sabe que no início, toda vez que a gente tenta usar um novo instrumento, tem muita dúvida, o pessoal, normalmente das áreas jurídicas, é muito resistente a coisas novas, né? Mas a gente quer evitar que aconteça com esse instrumento do marco legal o que até certo ponto aconteceu com o marco legal de inovação, que a gente tem uma série de instrumentos lá, e apesar do marco ser de, enfim, 2016 e o anterior de 2004, esses instrumentos a gente considera que eles têm sido muito pouco utilizados. Então, para evitar que a lei fique só no papel, a gente, né, já ressalta, né, que estamos à disposição para ajudar os municípios, e por isso a gente participa desses eventos também, e pode realizar eventos também em níveis aí locais, enfim. E estamos pensando aí em medidas, né, de treinamento, construção de guias, porque a gente quer ver esse instrumento de compra pública de inovação realmente rodar. Então, nesse sentido, hoje o que a gente pode fazer é ficar à disposição aí para as perguntas iniciais e vamos aí para o debate. Muito obrigado. Obrigada, Marcos, pela apresentação. É bem interessante ver a sua explicação, a visão que vem, né, do governo federal a respeito de como que a inovação aberta pode acontecer em todos os níveis da sociedade, incluindo aí o setor público, que pode se beneficiar muito da colaboração com outros entes, né, para efetivar as inovações. Agradeço a tua presença e participação, é uma grande honra para mim estar participando desse painel contigo, agora passando daí para o próximo panelista, chamamos o André Howen, que certamente contribuirá para tornar bom, desculpa, gente. Que certamente contribuirá muito para tornar o setor público mais inovador em nosso país, pela claridade dos instrumentos que os palestrantes trouxeram. O André Howen é diretor de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e tem um conhecimento notório aí a respeito de encomenda tecnológica. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Marcos, um prazer estar aqui dividindo a mesa com você, mesa virtual. Colegas do Parque Tecnológico de Itaipu e da Bela Foz do Iguaçu, um grande abraço para vocês, obrigado pelo convite, pela oportunidade para falar um pouco sobre compra pública para inovação, especificamente encomenda, mas não só. E eu queria fazer um gancho no que o Marcos apresentou sobre a relevância da interação para a inovação, e dizer o seguinte: tem uma frase do Steven Johnson, um autor que escreveu De Onde Vêm as Boas Ideias, que diz o seguinte: o acaso favorece a mente conectada. De fato, neste livro, De Onde Vêm as Boas Ideias, ele explora como a conexão e a junção de duas ideias diferentes e pessoas diferentes promove a criatividade e o surgimento de novas ideias, serviços, artefatos, invenções e inovações. Tá? Dito isso, não vou tratar de Open Innovation, vou tratar das compras públicas para inovação nos próximos 15 minutos. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Com a lei 10.973, que é a lei de inovação, mais o marco legal das startups, mais a nova lei de licitação e contratos, a 14.133, pela primeira vez o Brasil tem um conjunto extremamente vasto de instrumentos que podem usar o poder de compra do Estado para promover a inovação. Para promover a inovação privada, ou seja, o Estado, pela primeira vez, Estado brasileiro, a administração pública brasileira, tem pela primeira vez um conjunto amplo de instrumentos que ele pode usar para usar o poder de compra do Estado para puxar a inovação. Então, se no passado a gente estava muito preso a um modelo pelo lado da oferta, que atuava pelo lado da oferta, que é isso? O Estado estava muito
estava muito centrado em dar as condições para que empresas, institutos de pesquisa, universidades ofertassem inovações e desenvolvimento tecnológico. Que instrumentos eram esses? Crédito, subvenção, investimento direto, ou seja, o Estado garantia as condições para que os agentes do sistema de inovação ofertassem eles mesmos a inovação. Agora, depois de um movimento de ressurgimento da demanda, o Estado brasileiro criou aceitou a relevância, entendeu a relevância e lançou uma série de instrumentos que não usam o lado da oferta, mas o lado da demanda. Ou seja, o Estado brasileiro, além de dar condições de oferta, ele pode usar o mercado consumidor para puxar a inovação. Então, não é só uma questão de dar crédito, dar subvenção, mas uma questão também de estimular um mercado consumidor de inovações. Seja através da demanda pública, do próprio Estado, da compra pública, seja através de uma regulação da demanda privada. Então, quando o Inmetro estabelece índices de eficiência energética cada vez mais desafiadores, ele está fazendo justamente o quê? Ele está estimulando a criação de mercados consumidores de inovações verdes. Quando o Inmetro ou a Anvisa estabelecem regulações que exigem inovação, ele cria esses mercados mais inovadores, ele cria demanda concreta, ele cria um mercado consumidor para inovações. Tá? Então, a gente pensa sempre em compra pública, sempre pensando do que o Estado pode... A gente sempre pensa em compras, mas sempre pensando no Estado. Mas não precisa só ser o Estado. O Estado tem a sua compra pública, o Sistema Único de Saúde é um colosso em termos de puxar a demanda. Tudo que o Estado decide em termos de Sistema Único de Saúde modifica o ambiente privado. Mas também a demanda privada pode ser trabalhada através das agências reguladoras, que podem exigir cada vez mais eficiência energética, segurança alimentar, segurança de saúde, etc. Tá? Então, eu vou tratar nesse contexto de demanda, do lado da demanda, eu vou tratar das compras públicas de inovação. Tá? Esse instrumento, compras públicas para inovação, então, como eu dizia, tem já uma série de novos instrumentos que vêm dessas leis, da lei de inovação, nova lei de contratos públicos, que é a nova 8666, né? E a nova lei o novo marco legal de startups. Vou apresentar para vocês aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês. Tela cheia, peraí. Opa. Eu vou apresentar para vocês aqui uma figura que resume o que eu estou falando. Espero que vocês estejam vendo, tá? Bem, vamos lá. Hoje, com esse conjunto legal, com esse conjunto de possibilidades legais, a gente tem, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 instrumentos que podem ser usados para estimular a inovação privada através de demanda pública. Então, vamos dar uma pensada aqui nas fases do processo inovativo. Isso aqui é uma simplificação muito linear, é evidente que as coisas não são assim, às vezes as coisas são interativas, vão e voltam, mas é interessante essa figura mais linear para a gente estabelecer relações, tá? Então, aqui, ó, a fase 0 até a fase 3 é uma fase que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento. A fase 4 já é o que a gente chama de inovação, ou seja, a introdução dessa pesquisa e desse desenvolvimento no mercado. Bem, primeiro eu preciso dizer que não é verdade que toda inovação vem da P&D. Às vezes a inovação vem de outras fontes, como cópia, imitação, os concorrentes, uma informação dos fornecedores, mas vamos considerar as inovações que bebem mais radicais e que bebem mais na tecnologia e na inovação, tecnologia e no desenvolvimento científico. Nesse período, nessa fase do processo inovativo, que vai da pesquisa básica até a introdução da inovação, a gente tem da fase 0 à fase 3 o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento, no qual, quanto menor é a fase, maior é o risco tecnológico. Tá? Então, fase 1, fase 2 e fase 3 têm níveis cada vez menores de risco tecnológico. Isso é incerteza. O que é incerteza? Eu simplesmente não sei se eu investi aqui, em fase 1, eu não sei simplesmente se eu vou chegar à fase 3 ou se é fase 4. A gente pode pensar, por exemplo, na vacina da Covid, feita pela AstraZeneca. Quando foi feita a encomenda tecnológica
tecnológica pela Fiocruz com a AstraZeneca, ela estava aqui em fase 2. E tinha incerteza, menos incerteza que na fase 1, mais incerteza ainda. Eu não sabia se, de fato, o que eu estou comprando vai poder ser entregue. Tá? Para cada uma dessas fases e para cada momento da introdução no mercado ou não, eu tenho um tipo específico de instrumento de compra pública. Tá? Então, vamos lá. Da fase 1 à fase 3, eu tenho pesquisa e desenvolvimento. Na fase 4, já é o que eu chamo de inovações. Para comprar coisas que não existem, mas precisa ser pesquisado e desenvolvido, e essa pesquisa e desenvolvimento pode dar errado, em bom português é o seguinte, para comprar coisas que não existem, mas eu preciso, e podem dar errado o seu desenvolvimento, eu tenho a encomenda tecnológica. A encomenda tecnológica eu uso quando eu tenho incerteza, quando eu tenho risco tecnológico, e simplesmente eu não sei se vai dar para chegar na fase 4. A encomenda da AstraZeneca, feita pela Fiocruz, é justamente um caso clássico desse. Não tem, está longe de ter, e pode ser que dê errado. Então eu compro a risco. A legislação me permite justificar o fracasso ou não atingimento de metas, simplesmente dizendo, olha, em função do conhecimento que eu tinha à época, eu não sabia se era possível chegar em 4. Então, de novo, a encomenda tecnológica eu uso quando eu tenho um problema social ou um problema do Estado que eu quero resolver, mas a sua resolução pode dar errado. Pode ser que eu inicie o processo e, em função da incerteza da tecnologia, do ineditismo, essa solução pode ser que nunca seja desenvolvida. Tá? A encomenda tem uma opção de compra. Caso eu compre aqui a vacina na fase 3, vamos usar o exemplo da vacina, a vacina em fase 3, ou um artefato que está em fase 1, e eu quero comprar em grande quantidade, vamos supor que seja um sistema de inteligência artificial para substituir a atividade humana no Detran. Super avançado, super moderno, que não tem. Super arriscado e incerto. Ele está em fase 1, mas eu preciso de 4 milhões de unidades instaladas. Então, eu não compro 4 milhões de unidades instaladas na encomenda. Eu compro a pesquisa, o esforço de pesquisa e desenvolvimento para fazer fase 1, 2 e 3, e se der certo, eu exerço o que eu chamo de opção de compra. Ou seja, deu certo, atingiu o objetivo inicial que eu queria, portanto, o contrato de encomenda tem uma opção de compra, eu compro a quantidade em grande escala da solução que eu precisava. Vacina, a mesma coisa. Compramos, estava na fase 2, se desse certo, a gente compraria fase 4. Deu certo, compramos fase 4. Não dava, não continuaríamos. Tá? Então, encomenda é quando eu tenho alto risco tecnológico, ou seja, a solução não existe, para ser desenvolvida, eu preciso encarar o risco tecnológico. Ou, em bom português, não tem, e para fazer pode dar errado. Tá? Depois, a gente tem o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, percebam que ele não pode ser usado para financiar pesquisa. Eu não posso comprar pesquisa e desenvolvimento no diálogo competitivo. Diálogo competitivo, em resumo, é o seguinte, eu sei que tem uma enormidade de soluções possíveis para o meu problema, mas eu não sei qual que é a melhor tecnologia e nem sei qual que é o melhor modelo de negócios. Exemplo, eu quero levar água para um bairro alto de Foz do Iguaçu. Eu não sei se o melhor é construir uma caixa d'água, se o melhor é promover uma inovação, se o melhor é fazer um aplicativo de economia de água, se é aumentar a pressão, comprar motores. E eu não sei como cobrar isso. Eu cobro isso por uma atividade de prestação continuada de serviços pela empresa de água, eu cobro isso como uma atividade pública, enfim, eu não sei exatamente como fazer a cobrança ou fazer um modelo de negócio e nem qual que é a melhor solução para um problema. Mas eu sei que no diálogo competitivo eu não posso pagar pesquisa e desenvolvimento como na encomenda. Por quê? Porque para esse instrumento é para soluções que já existem, mas eu não sei exatamente qual que é melhor. Eu tenho, seguindo a lógica, está muito rápido, eu sei, mas a gente pode detalhar depois, a gente tem o que eu estou chamando de prêmios para inovação. Pela primeira vez a gente vai poder usar isso aqui. Isso aqui nada mais é que a licitação na modalidade concurso. Prêmios para inovação, eu posso fazer um concurso do melhor aplicativo, da melhor artefato, premiar o melhor conforme uma métrica que eu estabelecer, e agora, pela primeira vez, eu posso dar propriedade intelectual para os vencedores.
Antes, de maneira muito estranha, eu não podia fazer isso. Então, eu premiava o desenvolvedor do aplicativo ou do artefato, ou do sensor, o que seja, e não podia deixar ele explorar a propriedade intelectual. Era um negócio assim, meio surreal. Pela primeira vez a gente pode, a Lei 14, a nova Lei de Licitações de Contratos, permitiu que, se o prêmio para inovação, eu posso dar propriedade intelectual. Quando que eu uso isso aqui? Eu uso o prêmio quando eu sei que as inovações estão muito próximas de serem introduzidas. E quando as empresas ou os indivíduos aceitam fazer o desenvolvimento final sem necessariamente ser financiado para isso. No prêmio, eu só pago para os melhores e só pago para aqueles que me entregaram e foram premiados. Então, ele não dá para usar, ele não substitui a encomenda. Na encomenda, eu posso financiar o desenvolvimento. Aqui, eu não financio o desenvolvimento. Aqui, eu premio depois de ter introduzido apenas os melhores. Seguindo, a gente tem as margens de preferência adicionais. O que é isso? O Estado brasileiro pode pagar até 15% nas compras públicas, desde que o bem negociado tenha sido desenvolvido no país, tenha sido fruto de pesquisa e desenvolvimento do país. Então, eu tenho um produto chinês e um produto brasileiro, mas o brasileiro é 15% mais caro, mas ele é fruto de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. Então, eu posso pagar mais caro e, em função disso, estimular o desenvolvimento tecnológico e a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Isso aqui vai ser bem problemático de executar. Além disso, tem as PDPs da saúde. O que são as PDPs da saúde? Eu uso o poder de compra do Estado para promover uma coisa chamada offset civil, que é basicamente o seguinte: eu garanto que eu vou comprar de você, multinacional, por 10 anos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, vai ficar 10 anos comprando esse remédio, esse medicamento para Alzheimer, para o coração, por exemplo, mas você, em troca, você, multinacional do exterior, vai ensinar um laboratório público a fazer 100% do medicamento. Aqui eu transfiro tecnologia. Então, eu garanto que eu vou comprar por um tempo e você me garante que você vai transferir 100% da tecnologia nesse tempo. Por último, a gente tem a compra pública de solução inovadora, que o nosso amigo Marcos citou, é a CPSI, eu estou chamando de compra pública, mas também se pode chamar de contrato público de solução inovadora. Está previsto no marco legal de startups, mas não é exclusivo para startups. Ele tem limites de preço. E o que ele é? Em bom português, gente, a compra pública de solução inovadora é justamente o que vocês querem para aplicar no Vila A inteligente. O que é isso? Eu tinha um problema no passado, que era, eu tenho uma miríade de soluções disponíveis, mas eu preciso saber, eu preciso testá-las. Antes de fazer a licitação e adquiri-las, eu preciso testá-las. E testar tem um custo. A gente nunca conseguia fazer essa contratação do teste. A compra pública de solução inovadora veio preencher essa lacuna. Então, por exemplo, o Departamento de Trânsito de Foz do Iguaçu quer testar um sistema integrado que retire a total intervenção humana no fornecimento de carteiras de trânsito. Carteira de habilitação, por exemplo. Ele sabe que tem inúmeras soluções. Tem uma solução de uma Big Tech, tem uma solução de uma startup aí do Parque Tecnológico, tem uma lá de uma empresa de Chapecó, tem milhares, tem a Intelbras, tem Microsoft, todo mundo. E ele não sabe qual que é melhor. Mas para isso ele precisa testar, e testar por um período mínimo de tempo e com algum investimento da empresa. Então, pela primeira vez, ele pode contratar, fazer uma seleção por testes e pagar os testes. Então, eu vou contratar os testes para esse sistema no Detran de Foz do Iguaçu, vou contratar a Microsoft vai vir testar, vou contratar a startup aí do Parque Tecnológico, vou contratar a startup lá de Chapecó, etc. E tal. E aí, enquanto elas estão fazendo esse teste, que eu vou selecionar, a seleção vai ser com base nos resultados do teste, e eu posso remunerá-las. Tá? Eu vou pagando elas. Vou pagar, claro, que é bem limitado isso, mas depois, com base nesse teste, eu posso selecionar uma para continuar fornecendo os serviços em grande escala, a partir da seleção que eu fiz com o teste. Tá certo?
Então, essas são os grandes instrumentos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses instrumentos, eles estão mais avançados do que a gente vê na União Europeia, por exemplo. Tá? Pela primeira vez, a gente tem um arcabouço de compras públicas para inovação muito robusto, que vem de um aprendizado muito grande da Lei de Inovação, que foi criada foi lançada em 2004, mas que patinou muito. Tá? Então, de maneira geral, esse é o grande mix de políticas que nós temos pelo lado da demanda, é o mix de política que atua usando o poder de compra do Estado e dentro dele o lado da demanda, estimulando o lado da demanda. A questão central aqui é que todos os instrumentos estão bem redondinhos, há segurança jurídica para usar, mas falta a última milha no serviço público. O que é essa última milha? A última milha é como efetivamente treinar as equipes para executar e efetivamente executar, usar o orçamento para, de fato, contratar, se relacionar com os fornecedores, tudo de maneira que gere maior eficiência e, principalmente, isso é um detalhe da lei, a lei sempre fala em maior chance de sucesso, tá? O menor preço aqui não é o principal objeto de seleção. O objeto de seleção é a maior chance de sucesso na resolução do problema. Tá bom? Então, de maneira geral, é isso que a gente tem. A gente tem instrumentos mais do que suficientes. Agora a gente precisa trabalhar no treinamento das equipes, na divulgação dos instrumentos e no fortalecimento do uso desses instrumentos como estratégias de resolução de problemas concretos. Porque é o seguinte, o que está por trás da compra pública para a inovação é o seguinte, é usar a inovação como meio e não fim. Explico. Como é possível a gente ter um sistema de inovação brasileiro? Nós temos quase 20 anos investindo em inovação e nós não temos soluções concretas para a mobilidade urbana no país. Uma vacina tríplice para dengue, chikungunya e zika. Como é que nós não temos soluções para isolamentos da comunicação de presídios? Como é que a gente pode ter um sistema único de saúde com problemas de marcação de consultas e alocação de recursos? Esse tipo de coisa precisa e deve ser resolvida com o uso de inovação. É isso que está por trás da filosofia do uso do poder de compra. A gente estimula a inovação através de um problema concreto e não através de um desejo de aumentar o conhecimento da natureza ou da ciência pela ciência. Esse estímulo da ciência pela ciência, ele é relevante, mas ele é uma parte do sistema de inovação. A outra parte precisa se mover através de problemas concretos, a partir de demandas concretas da sociedade. Tá? Se a gente tem um sistema de inovação que ignora, por exemplo, esse desafio da dengue, alguma coisa a gente está fazendo errado. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos, os nossos princípios e, junto desse investimento em ciência guiada pela curiosidade, a ciência pela ciência, colocar um pedaço, bom pedaço, que é guiado pela resolução de problemas concretos. E esses 6 instrumentos dão para a gente o poder de fazer isso pela primeira vez. Cláudia, eu não estou te ouvindo. Eu acho que ninguém está te ouvindo. Eu não estou ouvindo a Cláudia. Continuo não ouvindo. Cláudia, tenta ficar sem o fone, por gentileza. Alô? Alô, voltou? Problemas técnicos aqui no Parque Tecnológico.
Agradeço muito pela apresentação, André. Eu acho que a explicação sobre os diferentes instrumentos de compra foi bem elucidativa, assim, super clara, apesar do tema ser muito denso, né? Assim, com certeza, eu estou feliz que essa live vai ficar gravada para poder assistir mais vezes. E a gente ainda vai ter a discussão agora para tirar algumas dúvidas, né, que o pessoal vai ter. Tanto a fala do Marcos quanto a fala do André foram, assim, super inspiradoras para mim, pelo menos pessoalmente, que eu comecei a estudar sobre esse tema não faz tanto tempo, mas já estou super apaixonada, assim, estou achando muito interessante o que vem sendo feito no país para promover, de fato, a inovação aplicada, né, assim, que dê resultados para beneficiar a sociedade. Então, eu vou convidar vocês agora para o debate, né, assim, nesse link que vai aparecer aqui embaixo da tela de vocês, e também vou aproveitar aqui um minutinho para agradecer a algumas pessoas que confirmaram conosco que viriam e deram um alô aqui também no chat, o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UNILA, Parque Tecnológico de Uberaba, boa tarde, Impacts Consultoria Urbana, boa tarde, a Kátia Bertol, da Secretaria de Ciência, Inovação e Tecnologia de Pato Branco, pessoal de Medianeira, também que confirmou que viria, Marechal Cândido Rondon, Foz do Iguaçu, e todas as cidades aqui são as nossas principais parceiras na região. Muito obrigada, gente. Para vocês que estão acompanhando no YouTube, tem também, o link já está disponível aí no chat, tá, para vocês entrarem, e também vou deixar aqui mais uma vez para vocês acessarem o site do hubiguaçu.com.br para visualizar o edital e também receber todas as novidades que forem acontecendo aqui com o Vilar Inteligente, ok? Tá aqui no rodapé. O próximo webinar acontecerá no dia 18 de agosto, e para acompanhar a série, você pode acessar evento.connectedsmartcities.com.br, na opção Eventos, selecione série temática, Smart Vitrine PTI e inscreva-se. Muito obrigado pela participação e até daqui a pouquinho, nos vemos no Zoom. Tchau!